Opará é como é chamado pelas populações indígenas o Rio São Francisco. Esse rio, fortemente marcado pela presença indígena, comporta em seus mais de 2.800 quilômetros de extensão 38 povos e uma população de cerca de 70 mil indígenas. De modo semelhante às comunidades quilombolas, a questão das demarcações de territórios indígenas é muito problemática, e essa história começou há muitos anos atrás. Os Chocós são dos mais antigos, tanto é que se encontra notícia deles, eu sei disso porque um dos trabalhos meus foi levantar tudo que foi documentação. No livro famoso do Gardner, A Viagem pelo Brasil, onde ele já conta que passa uma noite na ilha de São Pedro, que degusta das quixabeiras e que ele chamava de uva pequena. Depois a gente encontra no relato sucinto de uma missão, em francês, depois traduzido, a presença do Frei Martinho de Nantes, missionário capuchinho, em 1650 e poucos. A luta do povo Chocó e resistência dessa comunidade, a gente tem denominado os bravos guerreiros Chocó, ela iniciou no primeiro momento que nesse Brasil chegou os primeiros conquistadores, os primeiros colonizadores, trazendo numa mão a cruz e na outra a espada. Nossa terra brasileira, vocês que estudaram, sabem muito bem que essa terra todinha foi dividida em quê? Em capitanias. E quando foi dividida em capitanias, logo Portugal jogou o quê? O branco. Em cada uma capitania ele botou como que se fosse um governador, que para governar mesmo aquele povo. Veio missionário, mas aqueles que eram a favor daquela pobreza que estava lá, dos nossos parentes, e quem não fosse a favor, logo era. A ilha de São Pedro foi a primeira freguesia da paróquia de Porto da Folha, criada em 1821. O primeiro missionário que ficou como diretor dessa freguesia foi um missionário chamado Frei João Farias Bulcão. E o último que passou aqui como diretor desta missão foi Frei Doroteu de Loreto. Frei Doroteu e os italianos vêm já aí para o século XVII. Frei Doroteu fica em 1750 e passa muito tempo, se torna muito conhecido em toda a região porque ele faz da ilha de São Pedro o centro. Chegou inclusive a ser sede de paróquia, como se fosse. Bom, quando ele morre, vai embora do Brasil, vai embora da ilha para o convento doente, já estava velho. Há uma dúvida se ele morreu ou se a morte foi provocada, porque ele morre em Piaçabuçu, né? Depois é que os frades tomam conhecimento da chegada e tentam levar aí os restos mortais dele para o convento da Piedade. É nesse período que os índios começam a perder suas terras. Essa aldeia aqui, ela foi se perdendo não por culpa dos nossos antepassados, e sim por um processo de aculturação da igreja, né? Que aqui eles implantaram um sistema que nós não teve como superar. Ficam os padres seculares, os padres diocesanos, se tornam amigos dos fazendeiros, e aí entra o famoso coronel João Porfírio de Brito, né? Esse coronel tinha uma influência muito grande, e inclusive o nome da canoa dele é que deu origem à cidade de Canindé,
Canindé era o nome da canoa dos britos. E aí eles vão até conseguirem no governo de Pedro Xavier de Mello, prefeito de Porto da Folha, com o apoio da Câmara, que por um decreto declarasse extinto o aldeamento, os índios, a missão, e as terras passavam então para o município, que as arrendou por 3 gerações em troca de uma ponte de madeira que ligava em cima do Riacho Capivara. Foram várias as missões religiosas que foram estabelecidas no território sergipano, a exemplo de Jeru, Água Azeda, Pacatuba, Japaratuba e onde estamos, São Pedro de Porto da Folha. No caso de São Pedro, essa missão foi estabelecida no governo de Afonso de Castro em 1672 e ficou sob os cuidados dos capuchinhos franceses. Frei Doroteu de Loreto foi o último missionário a atuar na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, Sergipe. A história de Frei Doroteu não tem nenhum livro. Tem relatos. E na província, daí a gente tem muita documentação de lá e de cá, né? Cartas que ele escrevia, dando satisfação ao seu superior e contando. É aí que a gente vê muitas cartas dele dizendo: olha, os índios são preguiçosos, são indolentes. Aquele capuchinho inspirava a um só tempo medo, respeito e admiração. Por um lado, reprimia fortemente as manifestações indígenas. Por outro, sua presença contribuiu para que aquele aldeamento continuasse, mesmo após as determinações da Lei de Terras de 1850. E no quadro que foi pintado dele, por Frei Juvenal, está essa frase que resumia tudo. Ele dizia: essa terra pertence aos meus índios, não disse aos meus caboclos. Queira ou não queira, ele tinha que deixar esses dados dizendo: a terra é de meus caboclos. Mas o que ele disse? Terra de meus caboclos, mas então ele massacrou também. É de meus caboclos, mas para quê? Para dar produção de caboclo. O que é isso? Chamava de caboclo. Nós não somos caboclos, nós somos índios, porque nós temos uma história. Caboclo? O que é isso? Caboclo? Nós somos índios, temos o sangue indígena. Porque ele tinha poderes sobre nós. Isso foi o primeiro momento da igreja com a gente. Ele pegava a nossa terra e arrendava para os fazendeiros. Foi uma prática mal, não foi uma prática boa. Só que os fazendeiros tinham um certo respeito por ele. Aí o que aconteceu? Mas depois que ele fechou os olhos, que faleceu, eles ficaram acostumados com esse arrendamento de terra. Aí, pelo contrário, ele não quis mais ter arrendada, tomou conta das nossas terras. Então, esse primeiro momento da igreja com a gente, além de ter arrendado e catequizado, mesmo eles pensando, se profundamente, o coração deles tivesse o pensamento de assim: estou fazendo bem, mas para a cultura, para o nosso povo, não foi boa essa ação deles. Então, no primeiro momento, na pessoa deles, se a gente for considerar o que foi que valeu, não valeu praticamente nada. Essa história que ele foi um bom diretor dessa missão foi entre aspas. Se não, vejamos. Frei Doroteu determinou que os nossos antepassados desconhecessem a cultura tradicional, o seu ritual, que é a dança do toré, o seu cemitério primitivo, onde os nossos ancestrais eram sepultados, lá na Caiçara, o terreiro, onde
a gente realizava, entendeu? Os nossos cultos, onde a gente tinha o contato com os nossos ancestrais. Tudo isso ele proibiu. Frei Doroteu, se é que eu posso dizer que ele foi um bom administrador dessa freguesia, dessa missão, enquanto ele aqui esteve, ele não permitiu que os não índios invadissem isso aqui. Se isso eu posso, falando do pouco que eu tenho pesquisado sobre a vida dele, eu vou concordar que ele foi um bom missionário. Mas, se você for colocar na ponta do lápis, entre ele manter essa relação da missão com essa comunidade e tirar deles os seus valores culturais e morais também, eu acho que houve um erro enorme por parte dele. Aquele frade, ele passou um tempo aqui, na Ilha de São Pedro, aqui nesse convento. E ele era mais chegado ao branco. Ele cumpria muito as ordens do coronel e ficava assim, sabe, do branco, coisa, mas ele não estava assim bem ligado com os nossos parentes, não. Mas até que foi um tempo que ele adoeceu, foi-se embora, ele por lá morreu e o coronel ficou aí, né? Embora seja uma figura ambígua, ele teve claramente do lado dos índios. Contudo, precisa a gente levar em conta que ele era capuchinho, europeu, né, italiano, de Loreto, portanto já vinha com a cultura de superioridade, branco, né, não estava preparado para lidar com índios, né, e aí para ele a igreja era a pureza. Estou aqui no coro da igreja da Ilha de São Pedro, onde o missionário Frei Doroteu de Loreto, último missionário que passou aqui nessa missão como diretor, era daqui, dessa janela que ele controlava os parentes. Quando saía da sua casa para visitar os parentes do outro lado da rua, ele gritava: "Para onde vocês estão indo? Volte para suas casas, que isso não é hora de ninguém estar na casa de ninguém." Então, eu acho que ele juntou as duas ambiguidades. E como os índios já estavam bastante fragilizados, né? Bastante mesmo, eles foram, enquanto o Frei teve, ele era o capitão deles, capitão da aldeia, ao mesmo tempo que era missionário. Tinha uma vantagem, que ele era missionário da propaganda Fidei. Ele era diretamente ligado a Roma, não era subordinado ao governo brasileiro. Então, se isso dava liberdade um pouco com relação às autoridades, dava muito compromisso para passar a doutrina tal qual o catolicismo romano via, né? Que era bastante... Roma falou, está falado, causa encerrada. Roma locuta, causa finita. Essa questão do catolicismo aqui foi uma coisa que até hoje ainda é viva e não temos como mudar. Atrapalhou muito. Que a igreja, no momento, ela não pode sair do nosso meio. Por quê? Porque a gente não pensa só em nós. A gente pensa naqueles que foram criados dentro da igreja.
Nasceram índio, mas foram criados pela igreja dentro da sua religião, que não é uma religião indígena. Se ela quis ajudar, ensinando, orientando para os seus costumes, a sua forma de proceder, de buscar Deus, se ela pensou de fazer o bem, mas para a cultura indígena fez o mal. Eles proibiram o povo indígena Chocó de realizar os seus costumes tradicionais, ou seja, o ritual sagrado, a dança do toré, e passou a exigir aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, que aprendesse o ofício das dores, que os nossos índios fossem aculturados de uma forma, deixando sua cultura tradicional para cultivar, cativar a cultura religiosa, se é que a gente pode chamar cultura religiosa. Aí o povo Chocó foi perdendo o seu território, foi perdendo os seus valores culturais, e eu não tenho medo de afirmar o que eu vou dizer, os seus valores morais. A Igreja Brasileira Católica, ela tem uma dívida com as populações indígenas, que não há nenhum economista no planeta Terra que possa calcular quanto é essa dívida, porque eles tiraram a característica de um povo, de uma nação. E isso você não conquista, não reconquista. Eu nasci dentro do território indígena e eu não sabia. Até hoje, não só eu, mas o povo Chocó é criticado pela sociedade branca, dizendo que nós não somos índios, apenas porque não temos os traços, segundo eles, porque eu tenho feito essa correção quando as pessoas dizem, você é descendente de índio. Não há descendente, ou você é, ou você não é. Eu não sou descendente Chocó, eu sou Chocó. Não existe meio termo de você ser ou você deixar de ser índio. Ou você é, ou você não é. As missões, os aldeando, os tornou menos índio. Cada vez que a gente ouvia a história, minha avó foi pego a dente de cachorro, minha filha foi pego nessas matas, a gente percebeu o mal, para proteger, o mal que o aldeamento fez. Depois, a língua deles foi acabada por medo, mas porque também os missionários obrigavam a aprender e a falar o português, né? O Oricuri era tido como uma reunião diabólica. Que foi um passado triste, um passado de perseguição, de maus tratos, um passado de pisa, de corrente, e que hoje, graças aos homens de boa vontade, aos nossos guerreiros indígenas, a igreja no seu segundo momento com a gente, a igreja que o povo Chocó conhece no momento, é a igreja que nos ajudou. Mas no seu primeiro momento ela atrapalhou, fazendo o quê? Catequizando e levando para o seu mundo católico. Para a gente aqui, povo Chocó, duas religiões. A primeira, a religião indígena. Segunda, a religião católica. Por que a religião católica? Porque quando a gente chegou, encontrou, isso já vem de antiga data. Eu sou católico, eu não nego isso para ninguém. Eu não condeno hoje a igreja de Dom José Brandão de Castro, porque ela foi uma igreja irmã, companheira.
A igreja dos jesuítas, dos missionários e dos bispos que o sucederam Dom José não é a mesma. Não é a mesma. É outra doutrina. São outros caminhos, são outros projetos de evangelização. Mas a igreja, que esse Chocó de hoje, que vive aqui na ilha de São Pedro, que esse Chocó de hoje conhece, foi a igreja que nos ajudou, na pessoa de Dom José Brandão de Castro, de Frenoque, Frei Roberto e outros, junto com algumas pessoas de bem que, de opinar para ficar de braço cruzado, resolveu nos ajudar, vestir a camisa do povo Chocó. Então, no momento, a gente conta mais com a nossa força espiritual para conseguir manter a nossa cultura do que com a orientação de outras pessoas. Talvez essa entrevista minha, se fosse há 20 ou 30 anos atrás, eu não tivesse tão calmo para falar. Eu não estava relatando de uma maneira assim, como se nada tivesse acontecido. Mas aqui dentro de mim tem marcas profundas e eu não vou esquecer. Negativas e positivas. A ação da Diocese de Propriá, com Dom Brandão, jamais eu esquecerei. A paróquia de Porto da Folha, com Frei Enoque, jamais eu esquecerei. Aí você poderia me perguntar, e após Dom Brandão, e após Frei Enoque? Eu não direi o mesmo. Eu não direi o mesmo. Está entendendo? Então, são momentos e vidas bem distintas. Bem distinta, mas com um objetivo. Não respeitar os costumes tradicionais do nosso povo. Então, de uma certa forma, essa igreja nos ajudou. E ajudou muito, porque Frei Enoque, Frei Roberto, Dom José Brandão de Castro, eles podiam escolher, de duas opções eles podiam escolher em uma. Ou não nos ajudar, ou ajudar. E ele escolheu o quê? Nos ajudar. Mas que ajuda foi essa? Foi só falando? Não. Foi passando noites mal dormidas, foi vindo aqui lutar junto com a gente. A bala que viesse para o Chocó vinha para ele e sendo perseguido. Então ele escolheu a fazer o bem. Eles não se cansaram de fazer o bem. Então essa igreja, ela se tornou ser uma irmã nossa. A igreja ajudou muito na consciência, na recuperação de sua dignidade e nos primeiros momentos até na ajuda para fazer as casinhas e tudo mais. O que Frei Doroteu fez no passado, de arrendar, de catequizar junto com outros no passado, essas pessoas do segundo momento, Dom José Brandão de Castro, Frei Roberto, principalmente Frei Enoque, que abaixo de Deus foi o que nos ensinou o caminho, nos orientou, deu a vida. Eles pediram perdão, mas pediram com ação, não foi falando, foi agindo. Então a gente não adianta eu dizer que vou deixar de ir para a igreja, não deixo. Porque o que muda não é você entrar dentro da igreja. Isso é a minha opinião, meu ponto de vista. O que muda não é a gente entrar na igreja. O que muda o índio é as atitudes dele, as procedências dele. Ele tem vergonha de ser o que é. Tem vergonha de não contar sua história, não ter conhecimento de nada. Isso é que destrói o índio. Não é você entrar com o corpo dentro da igreja. Mas a gente ainda hoje agradece ao nosso Deus. O Deus que foi ensinado pelo costume católico, Deus que pode ser chamado Urubá, Inhanderu e Deus Tupã e nosso mundo indígena. A gente ainda preserva um uricuri que a gente frequenta todo primeiro sábado de cada mês, levando crianças, jovens, adultos, para que eles aprendam com os velhinhos que estão indo para o uricuri, ensinarem o pouco
do seu passado? Lá é uma terra, é uma área que a gente reservou, e lá é uma religião que a gente tem como preservar e respeitar lá no Aricuri. Lá só vai do povo Chocó. Branco que chega de fora não vai participar lá não, porque é contra ao cacique, ao pajé e ao povo Chocó. Não vai. Sabe por notícia que lá está o Aricuri. Só nós é que vamos fazer essa prece lá, pedir a natureza. E quem fala na natureza fala com Deus, né? Eu respeito e preservo. É um dom, sabe de quem? Um dom de Deus, né? É exatamente, a gente faz isso. Tem um tempo que a gente vai lá, presta nosso serviço lá e depois retorna para aqui. E cuidado lá, né? Cuidado lá e cuidado aqui também. O que a gente tem que fazer para manter a cultura, para que ela não morra? Porque algumas coisas já morreram. O cabelo liso, a pele limpa, a língua materna. E como vamos fazer para não deixar morrer a cerâmica, a dança do toré, a ida por Aricuri? O que a gente tem que fazer? De hoje em diante a gente tem que pensar nisso. Porque eu estou há 9 anos à frente da comunidade, vejo a necessidade das crianças se envolverem mais, conhecendo a história, praticando a sua cultura, para que ele cresça fortalecido, que ele seja um juazeiro, seja uma quixabeira com raiz profunda, não uma garoba, que é na flor da terra, que qualquer vento derruba. Porque o índio, a sua fortaleza é esse passado, é a cultura, que é profunda, porque um índio sem passado, um povo sem passado, é um povo sem história. Eu não vou deixar de ser Chocó por não ter os olhos repuxados, cabelos lisos, falando a minha língua. Essa é a herança, uma herança maldita que a sociedade dita civilizada e a cegueira eternocêntrica desse povo e dessa gente deixou. Mas eles esqueceram de uma coisa. Pode ter tirado as nossas características, podem ter tomado o nosso território, mas não tirou daqui a consciência que eu sou índio. E eu falo isso, entendeu? De uma maneira não orgulhosa, mas de uma maneira de felicidade. Vocês não fazem ideia da alegria que eu tenho quando alguém se dirige a mim, Apolônio Chocó. Então, eu não pergunto mais o que é que ele quer, porque ele me reconheceu e reconheceu o meu povo, a minha comunidade. Então, isso para mim já me deixa satisfeito.